Cara, eu vou falar de um tema hoje, e assim, se pá, é polêmico, tá ligado? Mamilos! Ninguém é da época do Mamilos, né? Pegou a referência, obrigado. Polêmico. Então, eu vou ser muito sincero, não vou deixar trabalho pro pastor, ou vou, mas eu quero que você entenda o todo do que eu vou falar, ok? Porque talvez seja um choque para você. Algumas coisas que eu vou falar talvez seja tipo, nossa, como assim? Mas é um tema que eu acredito que tá muito, ele escorre da Bíblia, que é falar sobre liberdade, ok? Para mim é quase um tema paradoxal. Sabe o que é um paradoxo? Sabe ou não? Não? Eu gosto de gente sincera, cara, eu admiro gente sincera. Quem falou que sabe? Fala. Hã? O paradoxo é uma viagem do tempo. Vai, dá o exemplo. Você não estaria. Legal. Muito bom. O paradoxo é uma contradição, é isso mesmo. É algo que às vezes parece ser, mas não é. É, mas não é, e não é. O paradoxo é uma coisa que você fala assim, vou dar um exemplo de algo que a gente falou hoje cedo, de amor. Eu sou só amor, aí você vai e mata uma pessoa. É um paradoxo, não é? A pessoa fala que ela é só amor, mas ela matou. Vocês entenderam? Que tipo, não é e não é, né? E a gente vai falar sobre liberdade. Liberdade, às vezes, ela é um paradoxo. Você tem Bíblia? Você tem Bíblia, sim ou não? Beleza. Então, você já deixa aberto em Gálatas. Gálatas, capítulo 5, ok? Gálatas, capítulo 5. Vou deixar você achar, porque eu vou te dar liberdade para isso. Aí, depois que você achar, você fala, vamos, São Paulo! Nossa, aí se você não achou, você fala, vai Corinthians. Nossa, ninguém fez nada, né? Tá difícil, todo mundo dormindo. Vai ser complicado. Gente, dorme cedo hoje. É sério. Bom, você achou, né? Beleza. Se você não achou, segura aí. Primeira coisa, antes de ler, olha para mim aqui, eu sou carente. Olha para mim. Gálatas é isso mesmo, é ali perto. Não, beleza, pode falar. Gente, olha o paradoxo que a gente vive. Vocês acham que a gente vive num tempo livre hoje, de liberdade? Por exemplo, quem já ouviu aquela frase, meu corpo, minhas regras? Tá difícil, hein? Vamos conversar? Muito bom. Vocês acham que a gente tem, liberdade total? Você acha que você é livre, totalmente livre? Sim ou não? Tá vendo como tá dividido? Cara, frases assim, por exemplo, meu corpo, minhas regras, minha casa, minhas regras, ok? Liberdade de ir e vir, vocês acham que a gente tem? Uns falam sim, outros falam não. Tem horário para cumprir. Cara, olha isso, é legal. Você tem liberdade total? Você se sente livre? Por quê? É muito doido falar disso. Porque, cara, no fundo, embora a gente goze de uma grande liberdade, cara, a gente é tudo escravo de alguma coisa. Da mãe. A mãe manda, por exemplo, vai lavar a louça. Você pode até falar, eu sou livre, eu não vou lavar. Mano, chinela canta. Pá! Havaiana de pau. Mano, não tem isso. Por exemplo, celular. Você é livre? Você é livre mesmo? Joga teu celular fora, deixa uma semana na gaveta. Quem consegue? Você nem tem celular, mano. Você tem uma semana sem celular? Cadê o pai e a mãe dessa criança? Cadê o pai e a mãe dessa criança? Me ensina como educar essa criança. Como vocês educaram esse menino? Beleza, ele está livre. Agora e o resto de vocês? Tudo escravo disso aqui, ó.
Vocês concordam? Quer ver outra coisa? Agora eu vou pegar a galera. Você é livre mesmo? Cadê você que falou, você é livre, né? 2 anos sem comer doce. Não gosta de doce? E o leitinho com Toddy? Nossa, é pesada essa. E o leitinho com Toddy? Açúcar, bebê. Não vai rolar. Cara, a gente é escravo de alguma coisa ou de alguém, a gente é escravo. Vocês estão entendendo o paradoxo? Porque a gente vive numa época que, mano, a galera perdeu o filtro, velho. Redes sociais, por exemplo. A galera acha que pode falar qualquer coisa. Mano, olha só. Vou voltar a falar das eleições. A gente acabou de sair de um período onde, tipo, as redes sociais elegeram um presidente. E aí a galera achou que você pode falar qualquer coisa ali. Mano, ali não é terra de ninguém. Tem galera sendo processada pelas coisas que estão falando ali. Então, assim, será que você é tão livre para falar o que você pensa? Não sei se é bem assim. E aí, agora que você está com a Bíblia aberta em Gálatas, se liga. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu vou repetir a primeira parte, Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Muito doido isso, né? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Se a gente for estudar isso aqui e tal, é legal isso aqui, eu só vou gastar um pouco aqui para falar que eu fiz teologia. O tempo verbal disso aqui é o aoristo, ou seja, uma ação que aconteceu no passado, ela continua, ela encerrou lá, mas o efeito dela dura até hoje. Você entendeu? É uma ação que ela aconteceu lá atrás, ela foi consumada e ela ecoa até hoje. Então, se Cristo já fez isso, foi para a liberdade que Ele te libertou. Ou seja, Ele te libertou lá atrás para te dar liberdade hoje. Está entendendo? E aí a gente pensa em tudo que a gente estava falando sobre liberdade, é muito doido. Porque eu acabei de falar que no fundo, todo mundo é escravo. Certo? Mas espera aí. Se todo mundo é escravo e Cristo me libertou para a liberdade, então quer dizer que eu não sou mais escravo de nada. Mas aí você pega e fala assim, mas como assim, mano? Eu já estou em Cristo. Não, hoje de manhã eu até orei, né? Fiz assim com a mão, E como assim que eu não posso mais, eu não consigo nem viver sem o celular? Você está entendendo o lance do paradoxo que eu estava falando? Não consigo ficar sem comer doce. Eu amo Jesus demais. É claro que eu estou dando uns exemplos bem bobos. Mas é meio paradoxal assim, porque Cristo fala, olha, foi para a liberdade que eu te libertei. Esse ainda deve estar pensando, o que esse maluco está falando e tem a ver com nós amamos porque ele nos amou primeiro. Cara, no final eu vou tentar chegar lá. Então, o que eu estou querendo falar aqui? Vamos lá. O que Jesus nos liberta e do que Ele nos liberta? E por que isso tem a ver com a gente? Cara, em primeira instância, Cristo te liberta do pecado. E aí, mano e mana, falar de pecado é muito tenso. É ou não é? Quem gosta de falar de pecado? Pode ser sincero. Cara, nenhum pastor gosta de ficar falando de pecado. Né, pastor? É difícil, mano. É delicado falar de pecado. Cara, mas aí Jesus ele vem e fala, mano, eu vou libertar vocês do pecado. E aí, não precisa abrir. João 8 fala o seguinte, João 8, 32 a 36. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aí a galera responde a Jesus, nós somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Errado. Como você pode dizer que nós seremos livres? E aí Jesus respondeu, eu digo vocês a verdade, todo aquele que vive pecando,
é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Agora, lembra do que a gente conversou hoje cedo? Deixa eu até ajeitar o meu caminho aqui. Como é que era o lance que eu falei de Jesus? Que Jesus ele foi o único que trilhou o quê? Um caminho sem ter os desvios, ok? Jesus então em nenhum momento ele pecou. Lembra disso? Qual que é o problema daqueles caminhos adjacentes, desses desvios de caminho? É o pecado. Toda vez que eu e você erra o alvo está lá. Imagina que eu tenho que chegar lá na GoPro, né? Essa daí, comprada ali no Ting Ling. Tô brincando. Cara, toda vez... É nada, moleque. Essa aqui é fera. Toda vez que o meu alvo está lá, erro esse alvo, eu estou pecando, ok? Jesus, ele nos liberta porque ele consegue ser focado no alvo. E o problema do pecado é que ele te escraviza. Esse é o grande problema do pecado, mano. O pecado te torna escravo dele. Cara, eu não sei se você já parou para pensar o poder destrutivo que tem o pecado na sua vida. Cada vez que você está andando no caminho e entra num caminho de pecado, é muito difícil sair dele, porque ele te torna, cara, escravo dele. É como se ele tivesse um poder muito forte. Muito forte. E aí ele te segura. Ele te segura, não deixa você sair. Tiago vai falar o seguinte, que o pecado, e o pecado ele é sujo, por quê? Porque você não pega e fala assim, você bateu o olho ali, aí imagina o pecadão assim, você fala, vou pecar, tipo, vou pecar, e vai lá e peca. Não, Tiago vai falar que você flerta com o pecado. Quem aqui sabe o que é um flerte? Sabe o que é? É uma paquera, entendeu? Então levanta aí, vem cá. Vem cá, sua amiga então do lado, vem cá. Ó, imagina que eu sou o pecado. Aí, olha o que o pecado faz. Ele faz assim, e aí gatinha? Calma, mano. Por que você está rindo, cara? É muito sério. Ó, aí assim, e aí gatinha, beleza. E aí você tá lá, me ignorou, né? Tipo, não, mano, esse pecado aí eu não quero não. Só que de repente você me dá uma moralzinha, vai. Fala, e aí, bebê? Não? Não vai rolar? Beleza, você tá lá, tá morrendo de vergonha. Mas é mais ou menos isso. O pecado ele começa a te seduzir, tá ligado? E aí, a Bíblia vai falar que você vai entrando numa relação até que, ele dá um fruto, ele te engravida. E aí, qual que é o fruto? É a morte. Tá ligado? É a morte. Porque o salário do pecado é a morte. Mano, isso é muito pesado. Porque ele vai te seduzindo e aí você não consegue mais voltar para aquele caminho. Porque ele te escravizou. Ele te coloca numa algema. E pior, para piorar a situação, ele te torna um bicho, uma besta. Sabe o que é um bicho? Besta? Bicho mesmo, assim, bicho. Pensa no bicho. Bicho você pensou? Não pensou. Devia ter pensado. Que bicho você pensou? Também não pensou. Num porco, tá ligado? Cara, imagina o bicho. Cara, que o porco... O porco foi boa, cara. Pensei agora, não estava anotado. Por exemplo, o porco. O porco, qual que é o habitat natural dele? Lama, chiqueiro, aquele fedor, tá ligado? E olha só, o porco, ele come aquelas tranqueiras que a gente joga, que é o resto da comida. Até comida estragada o porco vai e come, que para ele não passa mal. E aí, ele vive naquele lugar sujo. E aí ele é, na verdade, ele é dominado por aquilo que ele vê. Então, toda vez que ele vê lá a comida, aquele poder vem de fora para dentro. Ele é dominado pela fome,
Se você, faz o seguinte, cata um porco, dá um banho no porco lindo assim, ele vai ficar cheirosinho, igual o baby, o porquinho atrapalhado. E aí você trata ele dentro de casa. Na primeira oportunidade que ele vê a lama, ele vai para a lama. Por quê? Porque ele precisa da lama para refrescar o seu corpo, tá ligado? É o habitat natural dele. Então o pecado vai bestializando a gente, vai te tornando um animal, cara. E aí você vai satisfazendo um apetite e você vai passando por cima das pessoas, mano. É isso que o pecado faz. Eu não estou dando o nome de nenhum pecado, porque talvez você saiba quais são os seus pecados. E é esse pecado que vai te tornar um bicho. No processo de se tornar um bicho, bicho não está nem aí para o outro. Cara, joga um pedaço de carne num canil. Quem que vai falar assim, olha, seu cachorro, pode pegar primeiro? Jamais, mano. Os cachorros vão sair na loucura, e quem pegar, pegou, e é capaz de um estar com o negócio na boca, um já morde a beiça aqui. Estou falando mentira? Porque é bicho que faz isso. O pecado nos faz passar por cima das pessoas, cara. A gente se torna bicho. Parábola do filho perdido, quem conhece? Legal, obrigado, eu gosto de sinceridade. Não estava no script não. Jesus conta que um homem tinha 2 filhos. Um deles falou assim, pai, eu não quero mais saber de ficar aqui em casa, agora me dá minha grana, eu quero a parte da herança que você vai deixar para mim, porque eu vou viver sozinho, vou para o rolê, vou para o bloquinho. Aí, o outro fica em casa. O pai fala, beleza. Aí ele pega a parte da herança, dá para o filho. Traduzindo, quem recebe herança é só quando o pai morre, ou seja, se teu pai morrer e ele for rico, ele vai deixar uma herança para você. O filho falou assim, pai, para mim você morreu. Quero minha grana. Não estou mais nem aí para você. Esse moleque cata a grana e aí ele vai para Las Vegas. Mano, e aí ele começa a gastar tudo, e vai, e aí ele vai, e aí nesse mundo de pecado, ele vai, e tudo aquilo que ele vê, que enche o olho dele de vontade, mulher, balada, droga, cachaça, vai, só que o dinheiro dele acaba. E aí, quando acaba o dinheiro dele, que ele não tem mais para onde ir, cara, o cara se torna um bicho, porque ele começa a comer resto de comida. Ele disputa com porco comida. É isso que a Bíblia conta. E aí, de repente, ele lembra assim, ele tem um pouco de lucidez, e ele fala, cara, quando eu estava lá na casa do meu pai, até os empregados deles comem melhor do que eu estou comendo agora, eu virei um bicho, mano. E aí ele fala, eu vou voltar para casa. Cara, o pecado escravizou aquele homem, ele se tornou um escravo daqueles prazeres. E aí ele volta para casa, e aí quando ele volta para casa, que ele vai falar, pai, eu não sou digno nem de ser chamado seu filho, o pai fala, cara, vem cá, e aí veste o moleque, e aí faz uma festa, porque aquele filho estava perdido, e agora foi encontrado. Só que dentro da casa tinha um outro filho, o irmão dele. E o irmão dele, quando vê o filho chegando, o irmão dele pega e fala assim, pai, eu que estou aqui todo esse tempo, você nunca fez uma festa para mim, agora vem esse seu filho aí, que gastou tudo, que não estava mais nem aí para você, e aí você vai fazer festa para ele? E eu que estava aqui? E aí o pai fala, meu filho, tudo que eu tenho é seu, você estava aqui o tempo todo, era só você usufruir, agora a gente está se alegrando porque seu irmão estava morto, e ele renasceu, ele estava perdido, e foi encontrado. Cara, essa parábola tem tudo a ver com isso, porque no fundo, tinha 2 filhos perdidos, cara, tinha um filho perdido lá na balada, doidão, e tinha um filho perdido dentro de casa, porque ele estava preso
num conjunto de regras e ele não conseguia usufruir aquilo que o pai tinha para ele. Os dois filhos estavam perdidos. Os dois filhos estavam presos no pecado. Um virou bicho quando ele vai e gasta tudo e come com porco. O outro vira bicho quando ele não consegue se alegrar com o retorno do irmão dele. É isso que o pecado faz com a gente. Te bestializa. E o poder é destrutivo, cara. E aí a gente tem que pensar numa coisa. Eu falei de não falar de pecado na igreja, e é muito louco, porque assim, eu lembro que uma vez, quando eu tinha acabado de me converter, né, aquela coisa louca, né, Jesus e pá, né, mano, e eu saí desse mundão louco, assim, tal, e eu queria falar, e aí um dia eu fui pegar e falar assim, veio uma menina visitante na igreja, e eu fui errado, no jeito que eu falei, mas a menina, ela veio visitar e eu trombava ela nas baladas, assim, né, eu sabia que ela era doida, aí eu falei, você tem que largar a mão dessas loucuras aí, cara, porque isso aí é pecado. Aí tinha uma amiga minha que falou assim, não fala de pecado não, é a primeira vez que ela vem. Então, tipo, na igreja parece que falar de pecado é complicado, porque pode assustar você, né? Nossa, o cara falou de pecado, um visitante veio, o que será que ele pensou? Ou então você que está lá na igreja, o cara vem e fala de um monte de pecado, aí você fala, nossa, eu vim aqui, acho que na EPI não rola isso, mas tipo... eu vim buscar uma palavra de poder, de cura. Parece que virou um assunto que não é legal falar, cara. Mas, mano, se a gente não falar disso, como é que a gente vai falar de Jesus? Porque ele veio para te libertar justamente dessas merda toda. Tá entendendo? Jesus veio te falar que ele veio te libertar é disso, desse poder destrutivo. Cara, quem quer ser bicho? Aliás, abre um parênteses. Na verdade, os bichos ainda têm uma vantagem perto da gente quando a gente vira besta. Vou falar que o besta é o humano que vira bicho quando está preso pelo pecado, e bicho é bicho, beleza? Sabe qual a diferença do homem que vira besta? É que o bicho, ele tem instinto, certo? Vocês fazem aula de... Vocês estão na escola ainda? Tá, só para saber. O bicho, ele tem um instinto. Por exemplo... Vocês acham que a maioria dos bichos, né, no seu habitat natural, ele não sabe o que é veneno e o que não é? Ele sabe. Não todos, tem bicho lá, o porco, se você jogar um veneno para ele, ele vai comer, mas aquilo não é do habitat natural dele. Cara, o bicho, ele é melhor que um ser humano besta, porque o ser humano besta, dominado pelo pecado, até aquilo que faz mal, ele joga para dentro. A gente escolhe deliberadamente, a gente usa da nossa liberdade para consumir coisas que nos matam. Olha que loucura, mano. Olha que loucura. A gente escolhe, a gente é livre para escolher uma parada que vai te matar aos poucos. Aí você deve estar pensando, nossa, ele está falando de droga. Estou falando de açúcar. Só para você tomar na cara. A pessoa que consome açúcar, que nem uma louca, todo dia, você está consumindo veneno. O cara, igual eu, que vai na churrascaria todo dia, não vou, mas um cara normal igual eu, e eu adoro comer aquela picanha, aquela gordurinha assim, ó, é que vocês acabaram de comer, vocês não estão com fome, senão vocês iam entender. Se eu ficar comendo isso todo dia, eu vou entupir minha veia e vou ter um infarto, cara. Isso é veneno. Eu sou o único bicho burro na terra que fala, eu vou comer essas gorduras todas. Porque a besta, o homem besta, aprisionado, ele não consegue pensar. O bicho ainda fala, não vou comer isso aí não, mano, isso aí me faz mal. A gente estava falando aqui da cobra, né? A cobra come, o bicho tem que ficar parado. Quando ela percebe que ela vai morrer, o que ela faz? Vomita e vai embora. Porque ela fala, não vou morrer. O bicho às vezes é mais inteligente que o ser humano que vira besta. Então é o seguinte, vocês entenderam que o pecado pode aprisionar a gente, ok? Aliás, pode não, ele aprisiona. Cara, e aí eu contei a historinha de Adão, né, aquela hora. E aí eu anotei aqui uma outra coisa que eu pensei. Cara, Adão, ele não só fala que agora eu não preciso mais de Deus. Ele fala outra parada quando ele come daquele fruto. Sabe o que ele fala? Quando Deus fala quem ele é, o que Deus fala? Eu sou. Vocês já leram isso na Bíblia?
Deus fala, eu sou. Quando Adão decide romper com Deus, Deus fala, eu sou. Adão fala, eu sou também. Ou seja, Adão, ele fala, eu sou livre para escolher tudo que eu quero. Enquanto Deus está falando, não, eu sou, eu sei o que é bom. Adão fala, não, eu sei o que é bom. É quase uma treta. Então eu e você, uma vez que a gente está andando nesse caminho de pecado, a gente fica discutindo com Deus quem é mais. E aí, no pecado, você além de ficar escravo do pecado, corre o risco de ficar escravo do capeta. Corre o risco. Porque aí ele fica a serpente na tua orelha falando, faz isso aqui, faz isso aqui. Uma voz bem de capeta assim. E aí você fica caindo nessa, cara. Você fica caindo nessa cilada. Aí chega Jesus e fala, você não precisa ficar nisso. Você não precisa ficar nisso. Eu vim para te libertar. Eu vim para que você seja livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu te amo tanto. Lembra que eu falei? Imagina Jesus falando assim, cara, eu te amo demais, cara. Mesmo você virando as costas para mim, eu te amo. Mesmo você escolhendo esse negócio que está te escravizando, eu te amo. Mas eu quero te libertar disso. E aí, Jesus nos liberta do pecado. Ele fala, quer desamarrar? Quer ficar livre do pecado? Vem na minha que é sucesso. Vem na minha que é sucesso. Jesus, ele fala isso. Aí você vai, e você vai para onde? Quando você fala, não, então tá bom, quero estar livre do pecado. E aí a gente procura o quê? Uma igreja. A gente procura uma igreja. Só que aí também tem outro problema. Por quê? Porque Jesus nos libertou também da religiosidade. Porque eu posso estar falando para você, e você fala assim, caramba, mano, eu estou vivendo num pecado. Eu estou virando besta, estou passando por cima de gente. Mas você pode estar aqui me ouvindo, e você pode estar preso na religiosidade, na lei. E você quer ver como que a igreja erra? A religiosidade, ela funciona da seguinte maneira. Ela constrói algumas ideias, que toda vez que você rompe com essa ideia, você tem uma punição. É mais ou menos assim, se você pegar o seu celular com a mão direita, então eu te dou um tapa na cara. Vai, pega aí. Brincadeira. Cara, se você fumar maconha, vai ficar pobre. Se você bater no seu coleguinha, então vai cair sua mão. Se você fizer não sei o quê, eu estou te poupando, vai acontecer. Essa dinâmica do se, então, cara, isso é religiosidade. Porque Jesus está falando, eu vim te libertar, vim te trazer liberdade. É aqui que eu falei que ia ser polêmico. Porque na tua cabeça você está falando, como assim, Paulo? Você está falando que eu posso fazer as coisas? Cara, você pode. Em Cristo, você tem liberdade. E aí, Jesus ele vem para te libertar justamente das regras. Por exemplo, Jesus veio libertar a galera, porque a galera estava achando que cumprir uma porção de leis justificava elas perante Deus. E a religiosidade, ela faz a mesma coisa. Se você fizer tudo isso, então Deus vai te abençoar mais. Se você não fizer isso, Deus não vai te abençoar. Tem uma coisa que, com a graça de Deus, nunca vi isso numa IPI, mas, por exemplo, uns camaradas aí faz. Se você não der o seu dízimo, o gafanhoto come todo o seu dinheiro. Isso é a lei. Peraí, isso é religiosidade. E aí Jesus, o que acontece com o ser humano? Vou voltar para o meu caminho. A galera estava achando que eles conseguiam cumprir a lei, mas nenhum de nós consegue cumprir essa lei. Só Jesus cumpriu a lei, porque a lei é boa. Poderia até ler para vocês Romanos aqui, capítulo 7, onde ele vai falar, a lei é boa, mas dentro de mim tem uma guerra. Por um lado eu quero cumprir a lei,
por outro, eu quero o pecado. E aí fica uma guerra dentro do meu corpo. Miserável homem que eu sou, quem vai me libertar disso? Aí Paulo fala, graças a Deus por Cristo Jesus. Por quê? Porque Cristo já fez ele cumpriu esse caminho de lei, ele cumpriu. E aí ele está falando para você, essa religiosidade, se liberta disso. Se liberta disso, cara. Na moral, a religião escraviza tanto quanto o pecado. A religião é do inferno. Acho que é o Nietzsche, ele fala o seguinte, a religião é o ópio do povo, a religião é a droga do povo. E é verdade, porque ela te deixa num estado de perde-ganha, de que eu tenho que fazer as coisas para agradar a Deus, senão ele vai ficar bravinho comigo. Cara, Deus te ama. Deus te ama. Você acha que se você obedecer a Deus mais que a sua coleguinha do lado, Deus vai te amar mais? Não vai. E você acha que você pisar na bola menos ou mais que o coleguinha do lado, Deus vai te amar menos? Não, Ele vai te amar. Ponto final. Ele te amou, Ele te ama. Fim. E aí, por que é meio polêmico falar disso? Porque muitas vezes a gente tem medo de falar que você é livre para fazer o que você quiser. E aí eu quero falar com você, jovem. Cara, Jesus te libertou para fazer o que você quiser. O quê? Jesus te libertou porque você pode fazer tudo. A gente tem que romper com a ideia de que pode ou não pode. Polêmica, hein? Vou explicar, viu, pastor? Fica tranquilo. A religião fica colocando placa na sua cabeça de pode e não pode. E isso te afasta de Deus. É por isso que eu quero falar sobre isso. Se alguém tivesse me falado isso há um tempo atrás, talvez eu tivesse ficado com menos raiva. Porque essa história de pode e não pode, isso é religiosidade. E Jesus veio para te libertar disso. Disso. 1 Coríntios 6, 12. Olha o que Paulo fala. Depois você pode ler. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. E aí o mesmo Paulo vai falar em 1 Coríntios 10, 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Sinceramente, vocês acham que se eu chegar aqui e falar assim, você está proibido mexer no seu celular, se você mexer no seu celular, então você vai ser punido, você vai parar de mexer no celular? Cara, o que eu quero te falar é que Jesus, ele não veio aqui colocar um se, então. Ele não veio aqui falar assim, olha, se você fizer isso, então papapá. Jesus, ele veio falar assim, meu irmão, eu vim para te libertar. Eu te amo tanto que eu quero te ver livre. E uma vez que você entende que você é livre, você tem liberdade para falar não. Liberdade tem muito mais a ver com falar não do que falar sim. Pega um viciado em cigarro, você deve conhecer algum, e fala, você larga o cigarro na hora que você quiser? Ele vai falar que larga. Todo viciado em cigarro fala isso. Fala, então prova. Cara, não consegue. Não consegue. Lamento. Liberdade tem muito mais a ver com o lance da gente falar não. No exercício da minha liberdade, eu escolho falar não. Falar sim é muito fácil. E a Bíblia está falando aqui, tudo é permitido. Nossa, então eu posso fumar cigarro? Ué, pode. Então eu posso usar droga? Pode. Ué, Jesus te libertou. Ué, eu posso matar alguém? Pode. Pode. Estou falando sério. Pode. Tá? Tudo é permitido, está na Bíblia.
Jesus te libertou. Quer bater na cara dela agora? Pode. Vai apanhar de volta. A grande questão é que você tem que parar e pensar se isso convém. Você tem que parar e pensar se isso não te torna uma besta. Você tem que parar e pensar que Deus te libertou, não para que você agora saia pecando por aí. Agora o Poloto falou que eu sou livre, Jesus me libertou, então eu posso fazer o que eu quiser. Mano, você não entendeu nada. Jesus te libertou para você agora parar e pensar e falar assim: tem um tipo de coisa que se eu fizer eu me torno uma besta, um bicho. Tem muita coisa que eu posso fazer, mas eu escolho não fazer, justamente porque eu não quero atropelar uma pessoa, eu não quero passar por cima de alguém, por cima de algo. Tem coisa que eu posso fazer, sim, pode fazer, Deus não vai jogar um raio na tua cabeça, só que nesse processo, não convém que você faça, porque isso não te torna mais parecido com Jesus, cara. Você está entendendo? Se você está vivendo uma prisão de religião, com medo de fazer as coisas, porque tem medo de Deus te punir, ou algo do gênero, se liberta, Jesus te libertou disso. Se o teu problema é pecado, porque você está preso num pecado, Jesus te libertou, é disso. Vocês são livres para fazer qualquer coisa, mano. Alcançar isso quer dizer que a gente se torna uma pessoa mais consciente, mais madura. Cara, não importa a sua idade, não importa, eu volto a falar. Quer ser sábio? Aprenda a usar a liberdade que você tem em Cristo Jesus. Isso é sabedoria. 2 Coríntios 3,17 diz o seguinte: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali está liberdade. O que é a grande notícia do Evangelho? Evangelho significa boa notícia. Qual que é a boa notícia? É que o Espírito de Deus pode morar dentro de você e te fazer livre. E nesse processo de te fazer livre agora, você escolhe ser humano e não ser besta. Está entendendo? Eu vou acabar, eu sei que vocês estão cansados, porque eu falei que era um paradoxo, né? E a Bíblia é um paradoxo nesse sentido de liberdade, porque no fundo, Deus sabe que a gente é tudo escravo. Vou esperar vocês olharem para lá. Eu também perco atenção. Cara, Filipenses 2 tem uma parte, minha parte preferida da Bíblia. Fala o seguinte. Abre aí. Filipenses 2, verso 5. Abriu? Filipenses. Você tem que ir para frente. Você está em Salmos? Nada a ver, mano. João está perto, Romanos está perto, Apocalipse passou. Achou. Ah, moleque. Como é que é o nome? Fábio. Filipenses. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Se liga nisso aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor,
para a glória de Deus Pai. Cara, esse trecho, e eu quero que você entenda isso, ele é maravilhoso, porque a gente entendeu hoje cedo que para amar as pessoas, a gente tem que estar em Cristo Jesus. E eu estou falando para você aqui, que nós temos, que Cristo veio também para nos libertar. Cara, mas no fundo, uma vez que a gente se identifica com Cristo, e Cristo passa a morar em nós, cara, a gente se torna escravo. Por isso que é um paradoxo. Foi para a liberdade que Ele Nossa, vocês estão com sono, hein? Foi para a liberdade que Cristo te libertou, ok? E aqui eu quero te falar, ser igual a Cristo é se tornar escravo. Entendeu? Não, né? Está muito confuso? Se liga. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É o que a Bíblia está falando. Nossa, moleque. Passa aí. Hã? Cadê? Tem a eu queria... Ó, a próxima é o seguinte. Que isso, mano? Tendo mesmo. Não tem a próxima parte do versículo? Então tá bom, deixa aí, tá bonito. Cara, tem o mesmo sentimento que esteve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se. O que eu estou querendo dizer? Vou fazer tentar mostrar. Jesus é Deus, certo? Caraca, que desânimo, moleque. Mano, você tem que ver o olho da galera, velho. Tá muito vermelho, velho. Tem uma ali que já dormiu faz umas 2 horas. Mano, não, para de olhar lá atrás, é a Vande. Ó, olha para mim. Jesus é Deus, certo? Jesus é Deus. E aí ele fala, mesmo ele sendo Deus, ele não se apegou a isso. Ou seja, Jesus falou, cara, eu sou Deus, mas eu escolho não ser Deus agora. Ok? Até aqui? E aí, ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Cara, você tem que entender que Jesus se fez homem. Aqui está o pulo do gato. A Bíblia não fala que o ato de se esvaziar tornou Jesus semelhante aos homens. Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que Jesus torna-se semelhante aos homens quando ele é encontrado como servo. Embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, vindo a ser escravo. E uma vez que ele foi servo, ele tornou-se semelhante aos homens. Isso quer dizer que todo mundo aqui é escravo. E aqui eu vou te convidar a refletir o que é um escravo. Escravo, sabe o que é um escravo? Escravo é assim. Vem cá. Vem, mano. Imagina que ele é meu escravo. Moleque. Beleza? Então, você é meu escravo. Amarra meu tênis. Vai logo. Aí, levanta. Pula. 3 vezes. Late. Cara, vocês viram a dignidade do cara aqui? Porque se ela estava aqui, ela sumiu. Cara, escravo é isso. O Senhor manda... Mano, obrigado, você foi um bom escravo. Qual que é o valor do passe aí? Escravo é isso. Valeu, mano. Valeu. Cara, o escravo, ele obedece sem perguntar, cara. E Jesus, quando ele foi encontrado nessa forma, aí a Bíblia fala que ele tornou-se semelhante aos homens. Ou seja, Jesus quer te libertar para você ser como ele.
E ele escolhe ser escravo de quem? De Deus e dos homens. Jesus escolhe ser servo. Jesus escolhe te servir, mesmo sendo Deus. A grande fita é que Jesus te liberta, não para você fazer qualquer coisa, mas para você escolher quem você quer servir. Jesus te liberta não para você sair fazendo qualquer coisa, mas para você escolher quem você quer servir, porque no fundo você já é escravo. Você é escravo do celular, do pecado. Jesus te liberta hoje para você escolher de quem você quer ser escravo. No exercício da minha liberdade, eu devolvo a minha liberdade para Deus e digo, eu prefiro ser escravo de Deus. E no processo de escravatura de Deus, é um processo onde eu escolho servir a Ele, e um jugo suave, tranquilo, onde não há punição, onde há amor, e eu escolho servir as pessoas. Quando eu falei que era um paradoxo, é isso. Jesus está te libertando essa noite. Ele quer que você seja livre. E você tenha a liberdade de escolher servi-lo. De falar assim, nossa Jesus, você me libertou? Obrigado, agora eu quero ser teu escravo. Entendeu? E aí a gente pensa no que a gente está falando. A gente ama porque Ele nos amou primeiro, não é? Como é que você ama? É quando você serve alguém. Ele te ama e Ele quer que você demonstre amor pelas pessoas. Só que se você continuar no caminho do pecado, você não vai conseguir fazer isso. Se você continuar no caminho da religião, vivendo barganhando com Deus, você também não vai conseguir fazer as coisas, servir as pessoas. Jesus está te libertando. Cara, se liberta. Jesus te dá poder para falar não para o pecado. O pecado vai te destruir. Jesus está te dando poder para você falar não para a religiosidade. A religiosidade não vai te levar a lugar nenhum, nenhum. Você não vai agradar mais a Deus, porque agora você vive na barganha. Ah, Deus, vou fazer isso para você me abençoar mais. Meu, sai fora disso. Sai fora. Jesus está te libertando para você devolver sua liberdade para Ele, e aí então, poder servir as pessoas que estão ao seu redor, poder servir a Deus e servir as pessoas. Cara, basicamente é isso. Filipenses 2, ele começa nisso, né? Antes, na onde a gente leu, ele fala assim, considere os outros superiores a você mesmo. Você quer amar? Foi por amor, não foi? Quer amar? Considere os outros superiores a você mesmo. Mas para isso você tem que usar da sua liberdade. A liberdade de falar não para várias coisas, falar sim para Deus e servir as pessoas. No exercício da minha liberdade e no exercício da sua liberdade, eu queria te convidar a pensar no que eu falei. Você vai fechar o olho, sem dormir. Você é livre. Pode dormir? Pode dormir. Tudo é permitido. Convém? Não sei. E pensa no que eu falei. Vou te dar 3 minutos de silêncio. Queria que você pensasse. Você tem sido livre? Você tem sido besta? Você tem sido religioso? Fecha o olho. Pensa nisso. Daí, enquanto você pensa, você é livre para poder orar. Aí você fala, Deus, estava pensando aqui, mano. E acho que, blá, blá, blá. Pai nosso, obrigado.
Bom, eu que falei aqui já acho um tema muito complexo, imagino para a galera que talvez nunca tinha ouvido algumas coisas. Mas obrigado pela liberdade, essa liberdade que o Senhor nos deu, essa liberdade de poder falar não, essa liberdade de poder fugir do pecado, fugir da religiosidade. Obrigado, Deus. Eu nem vou falar aqui do privilégio que é poder estar aqui em liberdade, adorando ao Senhor no nosso país, que isso também é um grande privilégio. Mas eu queria agradecer mesmo, porque hoje nós temos a oportunidade de sermos jovens livres. Deus ensina a gente a usar a nossa liberdade com maturidade. Ensina a gente a usar a nossa liberdade com sabedoria. Porque se a gente pode fazer qualquer coisa, que sejam as coisas que o Teu Espírito Santo nos direciona a fazer. Se a gente pode fazer qualquer coisa, que seja aquilo que o Senhor mostra para que a gente faça. Se a gente pode fazer qualquer coisa, que seja amar as pessoas que estão ao nosso redor e servi-las. Pai, a gente quer devolver a nossa liberdade para o Senhor. Eu quero. E se os meus irmãos quiserem, eles têm liberdade de escolher isso. Eu quero ser seu escravo, seu servo. Faz o que quiser de mim, aquilo que o Senhor pedir de mim, me mostra e eu farei, Pai. De coração grato, sem esperar nada em troca, Deus. Porque eu estou extremamente agradecido que o Senhor me amou primeiro e me amou de tamanha maneira que me deu liberdade de também amar o Senhor em retorno e ser livre aqui. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, que você usufrua da sua liberdade. Mas usufrua. De verdade. Eu acho que eu vou voltar a falar sobre isso depois, porque tem muitos irmãos nossos que estão em outros lugares do mundo que não têm a liberdade que nós temos aqui hoje. Então, cara, durante essa noite, pense no que a gente conversou. Amanhã tem mais. E é nóis. Deus abençoe. Amém?